There's no way you could have avoided this story over the past few days. GameStop's stock is surging after months and months of being a cheap name on the markets, and with the company facing major competition from streaming services, the video game retailer has soared about 800% in the last week. In the meantime, video game retailer GameStop is set to continue their head-spinning ascent today. Shares are now up more than 60% pre-market amid an ongoing battle between bullish day traders and hedge fund short sellers that have bet against the stock. GameStop shares have now risen some 700%. GameStop, as of right now, is up about $100. The price is $248 per share, up 68% from yesterday's close. Earlier, it was above $300. Susan, you know what this is all about. Take me through the whole story, please. Social media average Joes versus big money players. And guess what? The army of average Joes are winning so far, at least for now. But the question is, for how long? Tonight, we continue to follow the David versus Goliath brawl on Wall Street. David was winning. You've probably heard about GameStop shares going through the roof. Here's how it happened and what it means. Anyone defending institutional Wall Street right now got an envelope with photos of themselves at Jeffrey Epstein's birthday. So what Jamie's just pulled up with that, and what Tim was talking about, is this insane situation that's happening. It started out with GameStop with these intelligent vipers from Reddit decided they were going to figure out, well, here's the thing. Wall Street speculation and these people that have been these hedge fund guys, they've been manipulating the stock market in a very similar way forever. Yeah. But these guys on Reddit decided to get together collectively. And what is it called? The subreddit called Wall Street Bets? Yep. Reddit users have been driving Wall Street crazy. Na segunda semana deste ano, o mundo financeiro assistiu a um fenómeno escandaloso. Uma anomalia no sistema sem precedentes. A elite financeira, personificada nos hedge funds em Wall Street, estava a perder humilhantemente. O impensável estava a ocorrer. A base da pirâmide soube-se organizar e coordenadamente conseguiu não só lucrar com a condescendência despótica desta elite, como repreender dispendiosamente a imoralidade das suas condutas. Este episódio inédito conhece dois protagonistas. O lesado já foi referido, nomeadamente os hedge funds, grandes responsáveis nos esforços especulativos de Wall Street. Já o beneficiado foi personificado por uma comunidade no Reddit composta por investidores e traders amadores, intitulada de Wall Street Bets. No centro da disputa estavam empresas como a retalhista de videojogos GameStop, identificada em bolsa com a sigla GME, e a rede de cinemas AMC, cujas ações estavam significativamente subvalorizadas. Sendo que a GameStop era uma das empresas com maior volume de apostas de hedge funds contra si. A certo ponto, mais de 100% das ações estavam a ser shorted. Este capítulo inesperado na cronologia financeira rapidamente mereceu a atenção da média áurea, e foi com esse intuito que conversámos com o Carlos Prada, um dos primeiros membros da comunidade Wall Street Bets, que também teve um papel ativo nesta disrupção financeira. A situação da GameStop podemos apurar mais ou menos tipo em quê? Novembro do ano passado, 2019, podemos remontar até 2019? Começo 2019, é assim, há um vídeo que agora é que está a circular, que é muito importante, é o primeiro ponto do que eu tinha falado. Exato. Com o Abel, sim, que é sobre a due diligence, que é, ou seja, basicamente uma análise e uma estratégia antes do investimento, que é algo que o Wall Street Bets faz muito bem, e esqueci-me do nome dele, o Chamath, que é o CEO da Social Media, da Social Capital, um grande hedge fund, disse há umas semanas atrás, ou seja, elogiou isso, o Wall Street Bets, que eles fazem due diligence muito melhor do que alguns analistas de hedge funds. Às vezes, exatamente. E como é que começa toda esta história da GameStop? Há 6 meses, o Roaring Kitty é o nome dele, o famoso utilizador chamado Deep Fucking Value. Ok, foi ele que lançou. Foi ele que lançou. O nome do utilizador é Deep Fucking Value. O nome dele é Gil qualquer coisa, e Roaring Kitty é o nome do canal de YouTube onde ele lança o primeiro due diligence. E aquilo, durante uma hora, analisa a GameStop, quando ela estava tipo a 10, 15, algo assim, e ele analisa todos os balanços, os balancetes e os reports, tudo, os gráficos, e faz uma hora de análise sobre a GameStop e como é que ele achava que poderia funcionar. E é aí que ele descobre o grande fenómeno do short squeeze.
Não o descobre, porque o short squeeze já disse há muitos anos, já aconteceu em 2008 com a Volkswagen. Mas ele descobre que há uma possibilidade porque o short float, ou seja, as ações shortadas do total da GameStop já ultrapassava 100%. Pois, exatamente. E se o retalho se unisse, e isso vai contra todas as teorias da economia, que o retalho poderia forçar as instituições a saírem de posições de short sell, iriam conseguir fazer um squeeze e mandar a ação máxima até aos 1000, ao infinito depois. People could start piling on, and then you get the short interest too. I didn't want to go into. Hopefully, it's clear the short interest isn't a main point to this thesis, but you need to acknowledge it. It's out there. Could it be unwound in a systematic manner so that nothing happens? Yeah, probably. But I don't know enough about the mechanics of the market to be sure about that type of thing. I'm not betting on a short squeeze, but it seems like something where it could take place. Although I think if you wanted a real short squeeze, you'd probably want a more levered company where people were truly like it was on the verge of bankruptcy, and then suddenly it's not. GameStop, I don't know. We just got to see what happens. E há coisa de 2 meses, eu comecei a ver realmente os factos. Eu também tenho acesso à Bloomberg Terminal. Comecei a ver a short float e comecei a fazer a minha própria due diligence. E realmente começou-me a fazer sentido, mas acabei por não investir. Deixei tipo correr porque estava um pouco ainda. Era bom demais para ser verdade, não é? Exato. E do nada. Exato. Só que onde eu entrei, e foi isso que tem sido o meu testemunho fala, e tem sido altamente desgastante psicologicamente, porque nos faz questionar tudo, porque o trading tem uma parte técnica fundamental, mas a psicologia está lá em peso. Foi a AMC, em que eu vi a AMC flutuar entre os 2 e os 3 dólares por ação, e houve uma vez que eu disse à minha equipa, pessoal, é a última vez que ela vai aos 2.8, isto agora vai começar a subir. Isto foi há 2 semanas. E eu entrei com um considerável número de shares a 2.9 e disse, pronto, é agora. E ficou assim uns dias. E depois tive um lucro, digamos, de 30%, já era considerável, mas eu pensei, não, eu vou acreditar e vou fazer o famoso Diamond Hand. Diamond Hand é pessoas que não largam a ação. Ok, boa. E acontece uma espécie de um squeeze. Eu acordo e às 9 da manhã, portuguesas, que é a hora que abre o pre-market americano, ou seja, 4 da manhã na América, começo a ver uma subida de 100%. E eu disse, como assim? O pre-market normalmente tem subidas 5, 10, 15, 20% nas ações. Mas o normal, por exemplo, as blue chips que a gente conhece, como a Facebook, a Amazon, blá blá blá, no máximo tem 5, 10% de subida no pre-market, porque é um mercado em que só transacionam hedge funds e poucas plataformas de retalho, como a Robinhood. 100%, 200%. Fui correr à praia e tal, antes do mercado abrir, voltei a casa e até a minha namorada disse, estás bem? Comecei a ficar pálido e a tremer, porque aquilo chegou aos 600% de pre-market. 600%. O contextual confinamento e o forçoso ambiente domiciliário originaram um aumento considerável de investidores amadores. Os grandes responsáveis e facilitadores desta crescente vontade foram as aplicações de investimento, sendo que uma em particular se destacou, nomeadamente a Robinhood. Aliás, tu próprio utilizas o Robinhood, tipo que estás familiarizado com a plataforma, o pessoal usou lá no subreddit maioritariamente. Eu conheço perfeitamente a plataforma, isso posso falar bastante porque eu já fiz muita pesquisa de broker, já troquei de broker várias vezes e posso dizer que também a oferta que temos na Europa é reduzida a quase nada. Ou seja, e aqui praticamente. E não tem a ver muito com as leis. Mas o que é que acontece? Qual é a grande diferença entre o Robinhood e, por exemplo, uma eToro? A eToro transaciona muito com contratos CFD, Contract for Difference, que são contratos alavancados, mas a meu ver são um produto perigoso e que não precisas de muita instrução para utilizar, ou seja, é muito fácil cair num erro, porque basicamente para transacionar CFDs só tens que considerar venda e compra, acabou. Exato. É como comprar ações só que alavancadas. E só ganhas o diferencial entre a venda e a compra e venda, não é? É um contrato de diferença. Agora, o Robinhood democratizou o trading de opções, que são contratos, são derivados muito mais complexos, com muito mais ciência e estratégia por trás. Para mim, são o instrumento que eu utilizo, não é a minha especialidade, mas também utilizo e gostaria de ainda ficar cada vez melhor neles. Mas também, por exemplo, só para teres noção, na Europa não tens nada, não tens um único broker que faça contratos de opções. Ok, estou a perceber. Que te dê acesso. E o Robinhood democratizou isso. Look at you. The power of the stock market in the palm of your hand. And you notice the details, the trends,
a slight shift in the wind. So after weeks of seeing this and unloading these and restocking those and bagging that, and yep, it's on aisle 4. Okay. Well, it seems like the right time to put some skin in the game. And Robinhood is right there with you. So you can buy now with no trading fees ever. Como é que nós sabemos que, por exemplo, na sexta-feira passada, a ação da AMC fechou acima de 13, se não estou em erro, só tinha que fechar acima de 10 para já estragar o strike price dos short sellers, das opções dos hedge funds. Ou seja, matematicamente falando, eles tinham que ter um preço abaixo de 10 para saltar fora da posição ilesos. Mas não aconteceu. E continuam, ou seja, o squeeze acontece porque eles têm que comprar de volta a ação ao preço que ela está agora e junta-se o retalho, ou seja, as pessoas, os compradores, mais os hedge funds que são obrigados a comprar a própria ação para saltar fora da posição, e é que está o squeeze. E não aconteceu, e não está a acontecer. Pois. E depois aconteceu aquela questão toda das plataformas milagrosamente deixaram de... No entanto, o nome não podia ser mais antagónico, acabando por dar uma dimensão lírica, absolutamente irónica a todo este acontecimento, pois a Robinhood, bem como inúmeras outras plataformas, impediram os seus utilizadores de continuar a comprar ações. I want you to address the obvious. This looks like a move by an outfit called Robinhood, which is supposed to be taken from the rich and given to the poor, and doing exactly the opposite. That when the big guys, including one of your main investors in your company, started to lose, you shut down the game to starve the little guy. Fair criticism. So it sounds like this organization, it calls you up and they basically have a gun to your head, either hand over this money or else. And so, because I mean, like basically what people are wondering is like, did you sell your clients down the river or did you have no choice? And if you had no choice, that's understandable. But then, we got to find out why you had no choice and who are these people that are saying you have no choice? Yeah, I think that's fair. We have to comply with these requirements. Financial institutions have requirements. The formula behind these requirements, I think it would obviously be ideal if there was a little bit more transparency so we could plan better around that. But to be fair, we were able to open and serve our customers and, I mean, to what degree are you beholden to Citadel? I mean, like basically, if Citadel's unhappy, then what happened? Yeah, so that there was a rumor that Citadel or other market makers kind of pressured us into doing this, and that's just false, right? Market makers execute our trades. They execute trades of every broker dealer. This was a clearinghouse. This was a clearinghouse decision, and it was just based on the capital requirements. So, from our perspective, Citadel and other market makers weren't involved in that. But wouldn't they have a strong say in who got put in charge of that organization, since it's an industry consortium, not a government consortium, or not a government regulatory agency? I don't have any reason to believe that. I think that's just like, then you're getting into kind of the conspiracy theories a little bit. So I just have no reason to believe that that's the case, Okay. All right. Well, I guess we'll see what happens with future actions. Pronto, houve alguma discussão, houve pessoal que dizia que era dúbio relativamente à legalidade deles pararem as transições, mas a desculpa deles achas descabida ou não, porque segundo a Robinhood, eles não teriam as reservas, eventualmente, poderiam não ter as reservas monetárias exigidas pela Stock Exchange Commission, a CMVM lá do sítio, não é? Que depois não permitiria satisfazer a procura. O que é que tu achas disto? Exato, circunstancial e contextual, exatamente. Qual é a tua opinião? Claro, como broker, mas agora estás com uma relação um bocado agridoce relativamente à Robinhood. Exato, né? Até porque é uma plataforma que eu admirava muito e eu cheguei a mandar e-mails a perguntar quando é que vinha para a Europa, porque eu queria que viessem à Europa. Sim. Que era o meu sonho. Mas o que é que achas relativamente? Basicamente, há aqui uma linha ténue que, na minha cabeça, divide o que é que pode ter sido negligência, não ter as reservas suficientes de liquidez para cobrir as margens que os clientes pediriam, ou seja, os 5 bilhões, se não estou em erro, que eles tiveram que pedir gradualmente para desbloquear, ou manipulação. Isto porquê? Porque veio-se a descobrir
que esta democratização maravilhosa do zero comissões, e que foram os primeiros a lançar esse passo do zero commission trading, tem um podre por trás, que é, eles vendiam os sinais dos clientes, e isto é uma ilegalidade, ou seja, é chamado front running, que é quando um broker compra primeiro uma posição e depois dá a posição ao cliente para beneficiar-se da compra desse cliente, em que eles vendiam, isto tudo em frações de segundo, falando mesmo em frações mini de segundos, eles vendiam aos algoritmos dos hedge funds todos os sinais de compra ou venda dos clientes para os algoritmos agirem com avanço. Isso é um grande negócio, e como eu falei contigo ao telefone, o ouro do século XXI, estou a falar do ouro metafórico, né? não é commodity, porque já que estamos a falar de investimentos, poderia estar a commodity. O ouro, o tesouro do século XXI é os dados. Ou seja, porque é que o Pinterest e todas essas plataformas são fortíssimas, e como é que o Snapchat ainda existe? Porque vendem dados, vendem, pronto, no caso do Pinterest, publicidade e tudo mais, mas quanto mais utilizadores tiver, mais forte se torna e mais fácil de capitalizar. O Facebook, pronto, é esta tal coisa de vender dados aos outros, não é? E nesta questão dos hedge funds não é assim tão diferente. Não são dados pessoais, da proteção de dados, mas são sinais. Robinhood is selling your data to high-frequency traders. Now, this isn't new news within itself, but a recent Seeking Alpha article brought this to my attention. And it also raised questions for the implications to retail traders like you and me. Então, mas retomando aqui esta circunstância da Robinhood, ela deixa de funcionar, tu assistes a isto, assistes a este acontecimento de ela impedir. E mas é que isso afetou-me a mim também. Pois, fala-me sobre isso. Isto não... Primeiro, o meu broker, que eu tinha dessas na DGIR, porque eu estava a considerar, não entrei em opções, em derivados, achei demasiado arriscado na AMC, entrei pela DGIR, e a DGIR bloqueia, não permite login, depois mandam a típica carta a dizer que por falta de liquidez também e volatilidade, alguns produtos não poderiam ser vendidos a mercado, ou seja, a ordem de mercado é eu meto e aquilo vende na hora. Não há tipo tanta precisão no preço, mas vende logo. Só meteram ordens de limite, ou seja, tens que acertar no preço a que ela vai estar, e mesmo assim não foram executadas. Eu disse que os ia processar, aquilo deixou mesmo nervoso, e eles devolveram um e-mail a dizer que eu tinha que fazer a trade manual, old school, ou seja, manual, tipo mandar um e-mail, o nome, o ticker do ativo, a quantidade que eu queria vender, ou seja, como antigamente QB, porque pronto, foi por e-mail, mas por pouco eu tive que fazer a trade por chamada. Exato. Os meus amigos que usam a Trading 212 do UK foi abaixo, mas onde eu vi que isto ia tomar proporções grandes e que isto era uma manipulação foi a Revolut, que é uma das formas mais populares agora de investir para investidores iniciantes, não é? O Revolut, que é uma wallet, é um serviço de fintech que não é uma plataforma de trading, tem essa componente, essa nova feature, exato. Feature de trading que agora as pessoas estão a gostar muito de utilizar, só que é muito limitada a 200 ações e não tem ETFs, pronto. E eu recebo um e-mail como utilizador do Revolut, e que já estou há muitos anos, a dizer: estimado Sr. Carlos Prada, queremos só avisar que é proibida a compra dos seguintes ativos: GameStop, AMC e BlackBerry. Ou seja, a DGIR, com todos os seus defeitos, só bloqueou e estava a funcionar mal, como acontece muitas vezes. Estava com problemas no PNL, estava típico, a DGIR funciona mal nesse aspecto. Mas o Revolut disse que o mediador, que era a Drive Wealth, que é um broker americano, não lhes estava a ceder as ações para eles venderem, ou seja, para os utilizadores comprarem. Exato. Mas que poderíamos liquidar as posições existentes nesses respectivos ativos. Ou seja, no básico das ações, se não há compra, a ação cai. Se as vendas superam as compras, a ação desvaloriza, não é? Claro. Os resultados práticos desta ousadia transcenderam seguramente todas as expectativas destes Redditors, pois esta irreverência forçosamente desnudou a camuflagem de um sistema opressivo que prontamente convocou reforços para retaliar impiedosamente, sendo o intuito controlar a narrativa e silenciar esta impensada insubordinação.
not simply about an individual company or an individual issue. It's about the honesty of the marketplace and the reliability of the marketplace and the danger a defective and dishonest marketplace has to our economy. What do you think, Kevin? I don't agree with any of that. The truth is the market has always been a speculative place. No, but I think you have to hear the other side of this, Bill, because at the end of the day, there's some very powerful forces in play here that are actually good. So let me take a shot at it. The definition of the market is speculation. When you buy and stay long a stock, you're speculating the profits you hope are going to come finally appear, and you take that risk. The best thing we could do for this market now is leave it alone and just shine the light of transparency on it. If you are short, let it be transparent. You now run a new risk that these effective social media vigilantes are going to come after you and squeeze you as a short. That's going to make a lot of hedge funds think a second time before they try and go short stocks, which I think is great. But here's the point that I think everybody is missing. 4 or 5 years ago, we had 100 million Americans with nothing set aside for their retirements. We still do. And that's because our educational system, including the one in Massachusetts where I had my kids and they grew up in, best schools in the world, I would argue, they taught them nothing about investing. And then along comes a platform like Robinhood, and all of a sudden, kids in their 20s and 30s that would never get touched by Money Center Bank or an online broker because they're not a profitable account. They only have a few $100s to invest. Vlad and his team create this platform and now have millions of people learning about the ways of the market. And the market, even for sophisticated investors. They're learning by losing, though. They're learning by losing. Every investor loses money, Bill. Every loser. Everyone learns from the market. I don't think we... So you're going to protect me from losing money? Are you kidding? I'm sorry, but you're going to have to live with speculation. You're always going to have speculation. I can live with based on investing. rationality. Rational speculation is one thing. Dishonesty. How do you know that GameStop executives aren't going to take advantage of this situation and build a brand and make a pivot, just like Netflix did when they were shipping out CDs in the mail? You don't know. Because they've shown you have no idea. Either do I. They haven't even raised any capital on it. If they were going to be doing that, why wouldn't they be raising capital now to try to do that? They're not. Well, maybe they will. We don't know. That's the market. Ou seja, o que o Kevin O'Leary diz, mesmo este ponto que nós estamos a discutir, de certa forma, isto, não é? E como é que é defensável a perspectiva que estava ali a ser oposta a estas ilações do Kevin O'Leary? Olha, primeiro, eu não me lembrava desta entrevista, eu li, não a vi, e ele disse exatamente o mesmo que eu. Vocês perguntaram-me se o Robinhood não pode trazer alguns problemas e tudo mais, e eu até disse que preferia que trouxesse isso, mas que pelo menos desse esta instigação a jovens traders, não é? Que desse essa oportunidade, porque o que ele disse é real, pessoas da minha idade ou mais jovens não são clientes atrativos para bancos de investimento. Hedge funds, por exemplo, ou whatever. E ele diz, learning by losing. Certo, mas isso nem é no mercado de ações, em qualquer tipo de negócio. Claro. Aprender com as perdas é bom. Cria disciplina, cria perseverança, resiliência, cria um monte de coisas. Exato, então, e aqui chegamos a esse poderoso contraste, não é? Que tivemos... É giro, desculpa, Gonçalo, eu gostei dele a dizer especulação racional e a especulação... O que é especulação racional? Especular racional. Exato. Olha a especulação racional. Este episódio, involuntariamente, conheceu ramificações insólitas que levantam agora questões impossíveis de serem ignoradas, nomeadamente a compreensão do free market, a utilidade da Big Tech para censurar eventuais incómodos no sistema, o vestuário ideológico instrumentalizado para desvirtuar movimentos subversivos e a pronta mobilização de interesse neste contexto pandémico para salvar hedge funds que não se verificou para resgatar o small business. Já para não falar que a impunidade desta elite financeira ainda está bem presente naqueles que viveram com o entendimento da crise em 2008. Se nesse ano eles silenciaram a nossa indignação com a máxima "too big to fail", então hoje eles mandam-nos calar ao afirmar que somos too small to win.
Além deste fenómeno específico, aproveitámos para conversar com o Carlos sobre a aversão ao risco em Portugal e se era possível ocorrer algo semelhante, as diferenciações presentes nas distintas aplicações de investimento e plataformas, como por exemplo a eToro e a Webull, entre outras. Aproveitámos também para falar de cryptocurrency, a Dogecoin, diferentes algoritmos e muitos mais aspectos que julgamos acrescentar valor. Se quiseres assistir integralmente a este conteúdo, vai ao nosso Patreon e faz parte deste projeto. A primeira tier é gratuita e já te permite assistir a este conteúdo exclusivo. Aproveita para seguir também o Carlos nas suas redes sociais, nós deixamos aqui os links na descrição.